Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já Ouvi teu falar, tu és, diga, o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. em outras fontes. Eu não quero. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. és o dom de Deus, o Messias. Meus amados irmãos, em primeiro lugar eu gostaria de desejar a todos um bom dia, que o Eterno na manhã desse dia vos abençoe. São exatamente aí 9h11 da manhã,
na data do dia 29/7/2026. Em segundo lugar, gostaria de desejar a todos um shalom da parte de Deus. Estamos aqui hoje com mais um estudo da palavra de Deus vivo, em Mateus capítulo 3, versículo 2. Hoje nós vamos falar aqui o primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus. Mas como é de costume, irmão, vamos aqui fazer uma oração específica para que assim Deus faça presente e nos ensine, a sua palavra. Pai bendito, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, sem ti eu não sou nada, sou dependente, sou carente. Minha alma anseia, precisa e depende do Senhor. A mensagem que é em mim aqui, Pai, não é minha. Esta mensagem aqui, Senhor, é do Senhor. E o Senhor revela a quem o Senhor quer. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos nós aqui entrarmos com o estudo da palavra do Senhor, falando a respeito de o primeiro passo para a gente se tornarmos cidadãos do céu. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3 e o versículo 2. A Bíblia vai dizer assim: e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, lembrando muito bem que o Evangelho segundo escreveu Mateus apresenta Jesus como o filho de Davi, o verdadeiro Messias, A mensagem central do Evangelho de Mateus é direcionada aí ao povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor, estamos de Jesus Cristo. E podemos também falar um pouquinho a respeito do período de 400 anos, algo que João quebra a mensagem dos 400 anos de silêncio. Meus amados irmãos, Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer sobre um homem chamado João, João Batista, que era primo de sangue de Jesus, nosso Salvador. Ele era filho de Isabel e filho do sacerdote Zacarias. Zacarias, ele era um homem judeu. Isabel era uma mulher estéril, então Isabel ela não podia ter filhos, Mas nós vemos que, por Zacarias duvidar, ele fica mudo até se cumprir uma promessa de seu filho vir ao mundo, porque havia ali uma promessa. Precisamos se calar para que assim a obra de Deus se cumpra. O significado do nome Zacarias é Deus se lembrou. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que Deus, ele não se esquece dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, parece que está tudo sem saída. E isso está acontecendo comigo. Está tudo sem solução. Mas eu quero dizer que Deus, ele se lembra. Vemos aqui, irmão, que João Batista ele aparece pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, a salvação, ela se baseia no arrependimento. Deserto não é sinônimo de morte. Deserto é sinônimo de aprendizado. O primeiro passo para ser cidadão do reino de Deus, nós estamos falando que quando falamos de passo, nós estamos falando que de caminho. E nós sabemos que existem 3 reinos. O reino de Deus, o reino do homem e o reino do diabo. O reino de Deus é baseado na sua escritura sagrada, que nos leva ao seu aprendizado, que nos faz entender o que é uma teofania, uma manifestação visível de Deus. O reino do homem é o reino orgulhoso, o reino de soberba, e o reino do diabo é o reino que nos conduz rumo ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor.
O primeiro passo para se tornar um cidadão do reino dos céus é o arrependimento. A mensagem de João Batista quebra o silêncio de 400 anos. Nós sabemos que antes do Evangelho de Mateus tem uma folha em branco, podendo ser conhecida como período intertestamentário e período interbíblico, ou 400 anos de silêncio, que ficou 400 anos sem Deus se falar com a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa época não existia profeta. Vemos que João Batista quebra esse silêncio de 400 anos, trazendo o que? Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem que mostraria qual seria o caminho para o nosso Salvador. O segundo passo é a conversão. Abre a sua Bíblia comigo. Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Primeiro passo, irmão, é o arrependimento. Segundo passo é a conversão. Irmão, existe em nosso meio o convertido e o convencido. O convertido é aquele que se arrependeu de fato e se entregou a Jesus. O convencido é aquele que pensa que é cristão, mas nunca foi cristão. Fala sobre amor, mas não vive o amor. Fala sobre decepção, mas faz decepção. Fala sobre desprezo, mas despreza, não vive desprezo. Fala sobre que você não pode perseguir, mas ele persegue. Então esse tipo de pessoas nunca foram convertidas, elas são convencidas. Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, conversão. O terceiro passo é o quebrantamento, como diz Joel, capítulo 2, do versículo 12 a 13. Quebrantamento de espírito. Irmão, toda vez que nós estamos na presença do Altíssimo, eu sempre falo com Deus: Senhor, não me deixe entrar no teu mistério pela emoção, mas permita-me sentir a tua presença. Precisamos sentir quem é Deus de fato. Precisamos ter esse quebrantamento de espírito, né? O que é o quebrantamento de espírito? É uma entrega verdadeira, é você jogar para fora o seu sentimento, aquilo que está te fazendo mal, você se desabafar com Deus, é chorar, se derramar na presença do Altíssimo. Louvado seja o nome do Eterno. O terceiro passo é o quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto passo está lá em 1 Pedro, você que tem Bíblia. Aleluia. 1 Pedro, Segunda Pedro, capítulo 3, versos 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardio. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então, vemos que Deus quer que pessoas se salvem, mas para a pessoa se salvar, elas têm que se arrepender dos seus atos. Devemos ser gratos a Deus por Ele ser paciente para conosco. Aceite o caminho do arrependimento antes que seja tarde demais. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, irmão. Então, enquanto há vida, há esperança. Depois que acabou a vida, tem muitas pessoas que falam que acabou. Não, é aí que começa o plano espiritual. Depois de morto, alguém vai ter que te buscar, ou é Deus ou é o diabo, né? Existem dois caminhos: os caminhos que levam ao céu, que é o estreito, e o caminho que nos leva ao inferno, que é o caminho largo. Então, irmão, que possamos refletirmos, que possamos examinar, que possamos se arrepender todos os dias, porque sem Cristo nós não somos nada.
Obrigado pela sua atenção. Fica com esse chá da manhã. E que o Eterno vos abençoe. Shalom, ele retraote.